Vou orar pela vida de vocês, em nome de Jesus. Eu vou orar pela vida de vocês e hoje vai falar sobre algo que todo ser humano tem e que todo ser humano, de certa forma, passa pelos questionamentos da vida, e a nossa limitação atrapalha a gente entender muitas coisas que Deus faz, o agir de Deus. Por isso que toda live que eu abro aqui, eu digo sobre isso. Acho que já disse em umas 3 lives sobre isso. Nós não podemos trazer Deus em nossas limitações. Então, não limite Deus colocando em suas limitações, em seu entendimento. Nós queremos entender Deus, só que se a gente conseguir entender Deus, a gente vai estar querendo reduzir Deus em nosso entendimento, em nossa limitação. E Deus vai muito além do que a gente imagina, né? Então, a gente vai tratar um pouquinho sobre isso hoje. Vou orar para a vida de vocês e a gente iniciar, certo? Pai, obrigada, Senhor, por mais um dia na tua presença. Obrigada por mais um dia onde nós levantamos e estamos aqui, Senhor, diante a Ti, para te agradecer, para te pedir para que o Senhor possa abençoar cada um de nós e livrar cada um, Senhor, do mal, ao sair de casa, que eles possam ser protegidos e que ao voltar também, meu Deus. E aqueles que estão indo trabalhar agora, que tu possa estar abençoando. E aqueles que estão retornando para casa, que tu possa dar um dia de sono tranquilo, meu Deus, em nome de Jesus. Todos aqueles que estão com ansiedade, que tu possa estar cuidando, que tu possa estar provendo, que tu possa estar repreendendo toda ação. Eu repreendo toda ação maligna que queira tirar o sono tranquilo dos teus filhos, meu Deus. Senhor, age agora na vida dessas pessoas. Tira toda angústia, todo indício de depressão, todo início de depressão ou toda depressão, Senhor. Aqueles que estão aqui lutando contra essa doença, que tu possa estar agindo e tirando da vida dessa pessoa. Que ela possa ter uma vida plena, uma vida em paz, uma vida tranquila. Em tua presença, em nome de Jesus. Eu glorifico o teu nome, Senhor, em todo o tempo. Eu glorifico, Senhor, a tua ação na vida de cada um dos teus filhos, Senhor. Porque tu és lindo, tu és Pai, tu és maravilhoso, tu és amoroso. Deus, que nós possamos não só entender o teu agir, mas esperar e descansar em ti, meu Deus. Em nome de Jesus. Que essa live, Senhor, possa ser uma live de destravar, que possa ser um vídeo de destravar, um vídeo onde vai trazer respostas, Senhor, para que eles possam mudar como filhos e melhorar como filhos, descansando na tua presença e confiando no teu agir. Em nome de Jesus. Obrigada por publicar, gente, vocês que estão aqui. Abençoe a vida de outras pessoas, né? Que Deus possa curar e libertar. Em nome de Jesus, todos os corações endurecidos. Isso mesmo, Nanato, em nome de Jesus. Que os corações que estão endurecidos aqui possam ser corações de se tornar corações de carne, onde vamos nos atentar ao falar de Deus, nos atentar ao que Deus quer fazer na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. E vocês que estão aqui, republiquem, compartilhem esse vídeo aqui para que outras pessoas possam ser alcançadas. E é como eu sempre trago aqui, Deus, ele se alegra com isso. Ele se alegra quando você ajuda o outro, né? E não fica só com a informação para você. Compartilhe essa informação com outras pessoas para que elas possam ser abençoadas, para que elas possam encontrar Deus, para que elas possam desfrutar da palavra do Senhor. E não é nada sobre mim, é tudo sobre Deus. Então, tudo que a gente faz, nós façamos na nossa vida, possa ser para Ele e por Ele. Então, que vocês compartilhem essa live para que mais pessoas possam ser alcançadas e desfrutar dessa palavra que vai ser pontual e mudar a vida de muitas pessoas. Porque quando a gente tem a renovação da mente, né, esses vídeos, né, eles ajudam na renovação da mente, junto com o agir de Deus. Então, você precisa buscar informações, você precisa orar, você precisa buscar a Deus, para que você possa ter a renovação da mente. E com a renovação da mente, você consegue desfrutar do novo de Deus. Então, que você possa compartilhar, republicar essa live, para que mais pessoas possam ser alcançadas. E
Deus honra aqueles que agem dessa forma, que compartilham, que dividem, que pensam no outro. Amém? Vamos lá. Hoje, Eclesiastes 11, versículo 5. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no vento, nem que se formam os ossos no vento da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Glória a Deus, obrigada, Jesus, por essa palavra pontual. Que tu possa agir, Jesus, na vida de cada pessoa que está aqui ouvindo, em nome de Jesus. Glorificado seja o teu nome todo o tempo. Aqui retrata sobre a questão que nós não sabemos, por mais que a gente tente, nós não sabemos o que o futuro nos reserva. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 1 minuto, o que vai acontecer daqui a 1 hora, o que vai acontecer daqui a 1 segundo. Então, nós precisamos agir de acordo ao nosso conhecimento. Por isso que a gente precisa buscar o conhecimento. E de acordo com aquilo que Deus vai nos revelando. Mas a gente precisa também entender, e já tem vídeo no canal, tá falando sobre isso também. Tem um vídeo que fala sobre isso. Que nós precisamos descansar em Deus. Né? Eu não ia nem falar isso, eu ia falar outra coisa. Então a gente precisa estar no nosso conhecimento, né? Usufruir do nosso conhecimento. Então ele vai nos revelar aquilo que ele quer revelar para nós. Então que possamos andar de acordo à nossa fé. Que a gente não. Se você clicar aqui, vai ter até um vídeo sobre isso. Acho que é o primeiro vídeo sobre a fé, onde a gente precisa caminhar de acordo à nossa fé. A gente precisa ter os olhos da fé e não querer olhar com os olhos naturais. Porque quando você olha pelos olhos naturais, você vai ver que não vai acontecer nada, que não vai acontecer, que tudo tá tão difícil. Então, quando você coloca os olhos da fé, você consegue confiar em Deus, porque confiar em Deus, descansar em Deus, não é pelos olhos naturais, é pelos olhos da fé. Então, que possamos andar, né? Agir de acordo ao nosso conhecimento, mesmo que limitado, mas também de acordo ao que Deus vai nos guiando. Então precisamos assumir a nossa fé, precisamos confiar naquilo que a gente crê, naquilo que Deus já nos revelou, porque é isso que eu ia falar, de acordo ao que você vai, e que tem no vídeo lá no canal, de acordo ao que você vai caminhando, Deus vai revelando. Então não queira primeiro ver para depois você agir. Você precisa agir, você precisa crer, confiar e aquilo vai acontecer, porque Deus vai revelando aos poucos, de acordo com a sua obediência a Ele vai se revelando para você. Então, por isso que eu digo que você não pode primeiro ver para depois acreditar. Não, você tem que acreditar para depois você ver. Então, você precisa ter a fé para depois você ver. Porque Deus vai se revelar aos obedientes. É isso que tem um vídeo aqui, tem no vídeo no canal lá, vai ter um vídeo falando sobre isso. Então, você não pode querer andar com Deus de acordo com o que você está vendo. Porque isso aí não vai ser fé, isso aí não vai ser crer. Isso aí vai ser igual Tomé, né? Primeiro você tem que ver para crer. Mas não, você tem que crer, depois você vê. E hoje a gente vai retratar um pouquinho também sobre isso. E vamos trazer uma palavra pontual, né? Então, mesmo que você não entenda, não compreenda o que Deus tem feito na tua vida, o que Deus está fazendo ainda, descansa nele e confia. E espera que ele vai mostrar. Só que primeiro você precisa estar aí, descansando nele e confiando no que ele já te prometeu. Você está sentado e ouvindo essas palavras, assim como também já se pegou ouvindo. Foi um momento que se pegou questionando os feitos de Deus em sua vida. Em momentos lamentando
em outros agradecendo. Então, em alguns momentos você está se agradecendo, em outros momentos você está se lamentando. Então, você, assim como você está sentado aqui ouvindo essa palavra, é também o momento que você parou para se questionar, né, sobre coisas que aconteceram na sua vida, tanto boas quanto ruins. Mas, principalmente, nosso questionamento sempre vai ser mais para o lado ruim, né? Ah, Deus, por que isso aconteceu? Ah, Deus, quanto difícil está? Ah, por que tu tá fazendo isso ficar tão difícil para mim? Então, a gente sempre mais se lamenta pelo que aconteceu de ruim do que de bom, né? Então, sempre vamos estar nos questionando. Como Deus fez algo tão lindo acontecer, né? Você questiona, algo aconteceu de lindo. Aí você questiona, como de algo lindo aconteceu aqui? Como foi tão lindo o agir de Deus? Como é que ele fez isso? Ou como Deus deixou isso acontecer logo comigo? Então, os questionamentos vão existir, as dúvidas vão existir. Então, assim como você está sentado aqui, olhando esse vídeo, você também pode ter se pegado, se questionando sobre coisas que aconteceram na sua vida. Tentar encaixar Deus nesses pensamentos limitados é tolice. Então não haja como tolo, tentando colocar Deus no seu entendimento, na sua compreensão, nos seus pensamentos, questionando Deus, como é que tu fez isso? Tudo bem que as lamentações elas podem existir, mas a gente não deve morar nessas lamentações, a gente não deve deixar também que ela nos conduza, porque a lamentação ela também pode nos levar a um local de descrença, né? A um local de afastamento a Deus. Então, que você se lamente, mas também que você busque o entendimento através do Espírito Santo, que aí sim você vai conseguir. Não através do seu entendimento, mas através do entendimento do Espírito Santo. Por isso que você precisa orar e buscar a Deus essa revelação. Então, tentar encaixar Deus nesses pensamentos limitados é tolice. E em Provérbios, capítulo 1, versículo 7, vai dizer: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então, que você valorize a sabedoria e a disciplina, porque assim você vai conseguir desfrutar de algo muito maior e melhor do que você imaginou. Porque através da disciplina, através dessa sabedoria, através do descansar em Deus e do passar pelo processo, que você sabe que você vai ter que passar pelo processo. Então, respeitar esse processo, não buscar atalhos. Tem falando sobre isso aqui, essa questão de não buscar atalhos, porque os atalhos vão te levar para um local que Deus não quer que você vá. Quando você mudar a forma de pensar, que é sobre a renovação da mente, aprenderá, desfrutar e não se preocupar. Quando você mudar a forma que você pensa, aprenderá a desfrutar e não se preocupar. Então, andar com Deus é sobre desfrutar. Então, por isso que aqueles que andam a Deus têm tanta fé, porque eles desfrutam da fé, eles desfrutam do que Deus tem para eles, do que Deus já revelou para eles. E no vídeo, se você clicar aqui, vai ter o link, no vídeo vai ter lá, o nome do vídeo é Renovação da Mente. Assista que você vai gostar muito. O desfrute não é dom do homem, é dom do Espírito. Eclesiastes 5,19 vai dizer: e quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e bens e poder para desfrutar, receber a sua porção e desfrutar das recompensas do seu trabalho, isso é dom de Deus. Então, desfrutar é dom de Deus. Então, que você se aproxime mais de Deus, que você busque mais a Deus, que você descanse nele, para que você possa desfrutar. Mas o descansar vem dele. Então, você precisa o buscar, o encontrar, e assim você vai conseguir desfrutar. Como Eclesiastes, capítulo 5, versículo 19, vai dizer sobre isso. A imprevisibilidade te assusta e assusta também a todos. Por isso, quer caminhar com Deus é viver o imprevisível aos olhos humanos, mas descansar no previsível aos olhos da fé. Olha que palavra pontual o Senhor me revelou, gente. Tem hora que eu digo: Senhor, tu revelou isso pra mim. Glória a Deus.
Eu vou ler de novo, porque essa palavra é muito pontual para mim e creio que vai ser para vocês também. E quem puder escrever nos comentários isso que eu vou falar agora, para que outras pessoas possam ler e desfrutar, eu agradeço, porque agora não tem como eu digitar. A imprevisibilidade te assusta e assusta a todos. Por isso que caminhar com Deus é viver o imprevisível aos olhos humanos, mas descansar no previsível aos olhos da fé. E descansar em Deus, né? Então, andar com Deus, de certa forma, é até previsível, porque você sabe que Ele vai dar algo bom pra você, nessa questão, não do que vai acontecer, mas de que Ele vai te surpreender. Então, andar com Deus é andar no previsível. No previsível de que você vai receber algo melhor do que você imaginou, melhor do que você poderia fazer. E assim, quando eu escrevo essas coisas aqui, Deus fala comigo, assim como fala com vocês, falam comigo também. Mas eu disse, hoje não vou faltar não, porque ontem eu faltei porque ontem eu passei mal. Mas hoje não vou faltar, porque nós, quem está chegando aqui agora, nós estamos de um propósito de 30 dias. Já estamos quase no final, estamos no 26 dias. E são orações proféticas, então eu profetizo sobre sua vida aqui. E eu creio que Deus vai fazer você desfrutar da graça dele, desfrutar do melhor que ele tem para você e descansar. A palavra hoje é sobre descanso. Você vai conseguir desfrutar da presença de Deus. Você vai conseguir descansar no agir de Deus. Amém? Então eu profetizo sobre tua vida. Um tempo de descanso, um tempo de desfrute. Que nenhuma ansiedade, nenhuma angústia, nenhuma dúvida vai te fazer paralisar, vai te fazer desistir. Em nome de Jesus. E em Hebreus 12, versículo 2 e 3, vai falar: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus. Se atentem a isso. Se atentem a isso. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que nossa fé começa. E é ele quem a aperfeiçoa. Todos vocês que estão aqui, gente, vocês não vão viver 2026 o mesmo que vocês viveram em 2025. Vai ser um ano de destravar, vai ser um ano novo. Vai ser um novo ano, literalmente. Mas é como eu sempre digo aqui, como irmã em Cristo, te atento a isso. Renove a sua mente. Busque mudar a forma que você pensa, a forma que você fala. E desfrute da palavra que tem renovação da mente. São palavras pontuais. E todos os vídeos lá, gente, são palavras pontuais. E eu digo isso não porque vem de mim, mas porque vem do Espírito Santo de Deus. Porque eu não teria capacidade nenhuma disso. Em nome de Jesus. Se atente a esse aqui, gente, que eu vou falar agora em Hebreus, capítulo 12, versículo 2 e 3. Conserve os seus olhos fixos em Jesus. Eu falo agora na primeira pessoa. Conserve os seus olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa. E é ele quem a aperfeiçoa. A sua fé depende de Jesus. A sua fé precisa da oração. Busque em oração para que o Senhor possa se revelar para você, para que o Senhor possa aumentar a sua fé. Porque você está com pouca fé, porque você não está buscando a Ele e pedindo para que Ele aumente sua fé. Por nada, Brito. Deus te abençoe. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz. E agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Gente, quando você confia em Deus, creia nisso. Quando você confia em Deus, não tem o que você temer. Não tem. Por que tanto medo? Por que tanta angústia? Não quero limitar Deus nos seus pensamentos. Ah, mas Deus não existe porque eu não vejo. Olha quão limitado você é. Olha qual o tamanho da tua limitação. Deus se revela através de tudo. Tudo é criação dele, então através de tudo ele se revela. E você diz que ele não existe através de um irmão que fala com você,
através de um profeta que é usado para falar com você, de coisas que você falou no seu quarto, através da voz que às vezes você ouve uma voz audível, que é a voz do Senhor. Parem com essa limitação. Não entre. Agora eu determino em nome de Jesus. Não entre em 2026 com esse pensamento limitado. Chega disso. Chega desse ciclo sem fim, onde você viveu em 2025 e você ainda quer levar para 2026. Você não precisa de intermediário para falar com Deus. Já chega disso. Não precisa. Você tem o seu quarto, você tem sua intimidade. Aproveite que o véu foi rasgado, para que você tenha acesso livre a ele. Só que Deus usa sim pessoas, Deus usa profetas. Só que a gente não pode depender de profetas. Nós não podemos depender de pessoas. Nós precisamos depender de Deus, do falar de Deus. Como é que eu ouço o falar de Deus? Diz através da oração, através da busca. É você deixar o pecado de lado para que você consiga desfrutar da voz dele. Porque muitos não conseguem desfrutar da voz dele porque não buscam a vida de santidade. Vivem uma vida limitada. Aí você fica perdido porque você não consegue desfrutar da voz de Deus. E para desfrutar da voz de Deus, você precisa sim buscar a santidade. Saia desse ciclo. Em 2026 você não vai viver mais esse ciclo. Saia, chega, acabou. Como sua irmã em Cristo, agora eu estou te exortando. E com a presença do Espírito Santo, em nome de Jesus. Estou te exortando agora. Chega desses pensamentos limitados. Chega dessas palavras liberadas pela tua boca. Palavras negativas, palavras ruins. Que você só fala de você de forma ruim. Você vai viver 2026 de novo com esses pensamentos, de novo com essas palavras liberadas sobre tua boca, entre tua boca. Chega, gente, não dá mais. O ano tá acabando. Você precisa desfrutar da voz de Deus, você precisa desfrutar daquilo que ele já te deu. O véu foi rasgado para que você possa desfrutar da voz dele. O Espírito foi nos dado para que a gente possa desfrutar da presença dele. Do guiar dele. Você está sendo guiado pelo seu próprio entendimento. Não dá mais. O Espírito Santo está aqui para todos. Só para aqueles que o buscam em verdade. Que vai o encontrar. Para aqueles que buscam renunciar ao pecado e desfrutar da presença dele, da palavra dele e do que ele quer que a gente desfrute. Em Mateus capítulo 9, versículo 29 vai dizer: tocou então os olhos dele, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. Vai ser feito segundo a sua fé. Isa, não tenho fé. Busque em Deus, porque a fé não vem de nós, vem dele. Deus não pune ninguém. Eu não quero muito entrar em outros assuntos, porque senão vai mudar todo o foco aqui. Mas, já que eu entrei, já vou falar aqui. Deus não pune ninguém, Deus não pune. É as nossas próprias escolhas, as nossas próprias consequências. Mas a justiça de Deus recai sobre todos. E a mão de Deus pode ser pesada assim para algumas pessoas. Porque Deus é amor, mas Deus também é justiça. Só que você está trilhando seus próprios caminhos, você vai colher as próprias consequências. Você não está andando segundo aos olhos da fé, você está olhando segundo aos olhos carnais, você vai colher o que os olhos carnais trazem. Amém? A sua compreensão não importa, porque o agir de Deus é singular na vida de cada criatura ou filho de Deus. Por que eu botei criatura ou filho de Deus? Porque aqueles que não o aceitaram como único salvador, eu até postei sobre, se você entrar aqui, você vai ver um vídeo sobre isso. Aqueles que não aceitaram, que eu botei assim, não sou mais criatura, eu sou filha. Eu sou criatura, mas hoje eu sou filha. Eu não sou mais chamada de criatura, eu sou chamada de filha. Então eu sou uma criação do Senhor, mas hoje eu sou filha dele. Então, aqueles que não o aceitaram não são filhos,
são criaturas. Então, se você não aceitou Cristo como o único Salvador, se você não segue os mandamentos dele, infelizmente você não é filho, você é criatura. Você é uma criação dele. Filho é para aqueles que o aceitaram e desfrutam da presença dele. Então, a sua compreensão não importa. Não importa o que você pensa. Não importa. A sua compreensão não importa, porque o agir de Deus é singular na vida de cada indivíduo, de cada criatura, de cada pessoa, de cada filho. O agir de Deus vai ser diferente na vida de cada pessoa, porque ele conhece o seu coração, ele conhece você, ele sabe o que você suporta. Deus não precisa e em muitos momentos não vai dar satisfação quanto às suas ações. Então, muitas vezes acontece algo na sua vida, você questiona Deus por quê? E aí você quer resposta, você busca por resposta e Deus não responde. Muitas das vezes, e em grande parte também das vezes, Deus não vai revelar o porquê. E ele não precisa revelar o porquê, porque ele é Deus, ele sabe o que é melhor. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, vai trazer: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Você precisa esperar. E a prova das coisas que não se vê. Descanse em Deus. Alimente essa fé através do Espírito Santo. No versículo 6 vai dizer: sem fé é impossível agradar a Deus. Amém. Ser cristão é caminhar na certeza de que as promessas de Deus são fatos e serão no tempo determinado cumpridos. Mais uma vez, vou ler isso aqui para que você possa não esquecer. Ser cristão é caminhar na certeza de que as promessas de Deus são fatos. Vai acontecer a promessa de Deus. E serão no tempo determinado cumprido. No tempo certo vai ser cumprido. No tempo determinado. Só que a gente não pode cair também na questão de o que você pede, Deus vai lhe dar, porque a força, você tem força. Não, você não tem força. O que você pede muitas vezes pode não acontecer, porque Deus pode não dar para você, porque vai fazer com que você se afaste dele, vai fazer com que você peque, e Deus não quer isso. Então, não posso dizer para você, e a força não vem de você. E eu não posso dizer para você, não, o que você vai pedir vai acontecer porque você tem força, você consegue, vai à luta. Não, não vou dizer isso, porque não é sobre isso. Cristo nos dá a fé, Cristo nos deu a salvação, Cristo nos deu o amor, Cristo nos deu a paz de espírito. Cristo não quer que você ajude a todos, não é sobre obras. A salvação não é sobre obras, a salvação é sobre fé. Então, se você não tem fé, você não é salvo. Se você não crê, você não é salvo. E não é só crer, é ser obediente. Porque a palavra do Senhor fala sobre isso. Não vou lembrar o versículo, mas vai falar sobre isso. Não é sobre... que fala sobre obedecer. Que não é sobre alguma coisa. Poxa, esqueci o nome. Se alguém lembrar, gente, desse versículo, fala aí. Mas fala sobre obedecer. Deus é sobre obedecer. Deus é sobre fé. Se você quer ser um filho do Senhor, você precisa obedecer, você precisa ter fé, você precisa renunciar tudo aquilo que o desagrada. Pela graça foi salvo mediante a fé. Não vem de nós, mas é dom de Deus. Tudo vem de Deus, gente. A sabedoria vem de Deus. O ser humano, muitas vezes hoje, está criando coisas, porque Deus deu sabedoria, deu conhecimento ali para aquelas pessoas. Então, a sua compreensão não importa, porque o agir de Deus é singular na vida de cada criatura, o filho dele. Deus não precisa, em muitos momentos, não vai dar satisfação quanto às suas ações. Então, descansa na questão de questionar Deus. Descansa. Porque você pode lamentar, você pode questionar, mas a resposta você precisa confiar. Porque muitas vezes ele pode não te responder, mas ele vai agir. Então, confiando, você vai descansar e você, quando chegar até você, você vai desfrutar. Glória a Deus. Na turbulência é o momento que a fé mais balança, mas é nesse momento que ela será testada. E você se firmará na palavra e que Deus é
Deus e é o Senhor. Na turbulência é o momento que a fé mais balança, mas é nesse momento que ela será testada. E você se firmará na palavra e que Deus é o Senhor. Em vários momentos da história da Bíblia, se retrata a incredulidade do ser humano e se firmar, permanecendo na fé no invisível. A Bíblia fala sobre essa questão da incredulidade do ser humano e que precisamos nos firmar, permanecendo na fé naquilo que é invisível, naquilo que os nossos olhos não vê, mas os olhos da fé vão enxergar. E eu quero ler essa parte aqui que vai falar aqui. Peraí, deixa eu só abrir aqui na Bíblia. Deuteronômios, capítulo 4, versículo 15. Vai falar assim, ó. Guardai, pois, com diligência a vossa alma, pois semelhança nenhuma viste no dia em que o Senhor vosso Deus, em Herobe, falou convosco no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma escultura, semelhança de imagem, figura de macho ou de fêmea, figura de algum animal que haja na terra, figura de alguma ave ligeira que voa pelos céus, figura de algum animal que anda de rastro sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra. E não levanteis os seus olhos aos céus, e vejas o sol e a lua, as estrelas, todo o exército dos céus, e seja impelido a que te inclines perante eles, e sirva aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou do forno do ferro do Egito, para que eles sejais por povo hereditário, como neste dia se vê. Aqui fala sobre a questão de escultura, né? Então, para que você não idolatre imagens. E a palavra pontual que o Senhor me revelou foi... Deuteronômios capítulo 4, versículo 15, vai retratar a complexidade do ser humano em descansar e confiar em situações ou alcance de coisas que no momento não pode ser visto ou até crer em Deus. Então aqui vai retratar sobre essa questão da complexidade do ser humano em descansar e confiar em Deus. O ser humano ele não consegue descansar e confiar em Deus. E aí o que ele faz? Ele cria situações para que ele possa aumentar a fé dele. E aí ele começa a adorar imagens, começa a adorar outros deuses, sendo que o único Deus, o único Senhor, como assim ele revelou aqui. Na turbulência é o momento que a fé mais balança, mas é nesse momento que ela será testada e você se firmará na palavra. E que Deus é o Senhor. É o maior de todos. E não existe outro Deus. Diante dessa incredulidade, vem a idolatria e a criação de deuses, onde será uma tentativa de tornar a fé, a crença, em algo tangível. O ser humano ele tem essa limitação de que isso mostra o quão limitado. Quando as pessoas falam, eu preciso ver, eu preciso. Isso está mostrando o quanto ela é limitada. Porque se eu não ver isso aqui, não existe. Se eu não ver Deus, não existe. Eu posso estar com isso aqui na mão e dizendo, eu tenho uma caneta aqui na mão. Seus olhos da fé vai confiar no que eu estou falando. Porque seus olhos da fé vai ver além do que você vê. Seus olhos da fé vai conseguir enxergar como está essa caneta nas minhas mãos. Mas eu preciso mostrar para você que você possa acreditar. Só que aos olhos da fé você consegue ver muito mais. Tem não sei quantas pessoas aqui. Muitos dizem que não crê, que não vê. E aí você, especificamente você, pega e diz eu creio. E aí você consegue desfrutar da cor, da textura, só com os olhos da fé. Porque Deus te revela. Use o fato de não saber como Deus agirá para colocar a expectativa em que Ele agirá e te surpreenderá, intervindo, guiando e cuidando em cada nova circunstância da vida. O novo já está chegando, né? Ano novo, novas buscas, novas metas, novas oportunidades. E aí você tem 365 dias para fazer coisas lindas na sua vida. Através de Deus, porque o lindo só vem através de Deus, através de nós só vem limitação, né? E muitas vezes a gente alcança coisas com a nossa própria força, sim, só que
pode ter certeza que em um piscar de olhos você pode perder isso tudo. Use o fato de não saber como Deus agirá para colocar sua expectativa em que Ele agirá e te surpreenderá, intervindo, guiando e cuidando em cada nova circunstância da vida. Então, o fato de você não saber, você não deve usar isso como uma forma negativa, mas com a certeza de que Deus vai agir. Mesmo você não vendo, Deus vai agir. Mesmo você, às vezes, não percebendo o agir de Deus, mas Ele está agindo. E aí você vai coloca uma expectativa muito grande, porque Ele vai te surpreender muito mais do que você imaginou. Glória a Deus. Gente, que palavra pontual, que palavra pontual. Ó, a análise do versículo 15. O fato de Deus não ter assumido nenhuma forma no Monte Horebe reforça o mandamento contra a idolatria, que é uma prática pagã. A tentativa de limitar Deus a uma forma ou objeto feito por mãos humanas seria uma negação da transcendência de Deus. Então, Deus é muito mais do que nós imaginamos, transcende muito, muito mais do que nós imaginamos. E as pessoas querem colocar Deus em um objeto. Deus não cabe nisso aqui. Deus é muito mais do que a gente imagina, do que a gente vê, do que a gente... Muito mais. Então a gente não pode desenhar um objeto e querer colocar Deus nisso aqui. Isso aqui tem um poder. Nem a Bíblia, gente. A Bíblia ela não é um amuleto de proteção. Ela é para ser desfrutada. Ela é para ser lida. Não é pra você colocar na porta de casa como um amuleto de proteção. Não. Isso aí você está mostrando quão incrédulo você está sendo. Porque a sua proteção está em Cristo. Amém. Então, a partir de hoje, se tiver alguma Bíblia na tua porta, que você use para as pessoas lerem, não para que você possa proteger tua casa. Porque se tua casa está sem proteção, é porque você precisa orar mais a Deus. É porque você precisa jejuar mais. É porque você precisa buscar mais. Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, por esse momento lindo. Vou estar agora orando pela tua vida e profetizando sobre tua vida. Em nome de Jesus. Pai, estamos aqui, Senhor, te pedindo, Senhor, para que nós possamos, Senhor, ter fé. Tu possa alimentar a nossa fé. Para que em 2020, ainda esse mês, mas em 2026, em nome de Jesus, nós possamos desfrutar da tua presença, da tua graça. E não andar como pessoas incrédulas. Que possamos, Senhor, ser filhos, mas filhos que tenham a fé. Fé no Pai. Fé naquilo que o Senhor vai fazer muito maior do que nós imaginamos, daquilo que nós pensamos ou um dia queríamos fazer. Espírito Santo, eu te peço que toda imagem, Senhor, que foi criada pelo ser humano, que tudo aquilo, meu Deus, que não faz parte de ti, possa ser tirado, possa ser quebrado em nome de Jesus, para que eles possam, Senhor, desfrutar da tua transcendência, para que eles possam desfrutar, Senhor, daquilo de grande e de maior que tu és. Que toda incredulidade caia por terra agora. Que toda fé que está em imagens possa ser quebrada agora em nome de Jesus. Que os olhos da fé possam fazer com que eles enxerguem. Que o olhar do Espírito possa fazer com que eles enxerguem aquilo de ruim que eles estão fazendo. Aquilo de errado que eles estão fazendo. Em nome de Jesus, te peço, Espírito Santo, se faz presente na vida de cada filho teu. Glória a Deus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Senhor, por se revelar para cada um de nós. Vocês estão ouvindo, gente, o pássaro? Deus fala muito comigo através da natureza. Muito. E eu sinto a presença dele aqui. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui. Que tu possa curar, Senhor. Que tu possa libertar, Senhor. Deus, eu profetizo em nome de Jesus que aquilo que dependeria de dias, de anos para acontecer, ainda esse mês vai acontecer. O destravar vai acontecer na vida dessas pessoas. Elas vão aqui voltar para testemunhar o teu poder, Deus.
Porque aquilo que elas oravam por anos, através da tua presença, Senhor, através da tua graça, da tua misericórdia, será quebrado e será revelado para eles. Eles alcançarão, Senhor, aquilo que o Senhor quer que eles alcancem. E eles desfrutarão, Senhor, desses momentos. E eu profetizo em nome de Jesus que a partir de hoje nós vamos olhar pelo olhar da fé, vamos olhar, alimentar a nossa fé e não a nossa carne. Vamos alimentar através da palavra o nosso espírito e não ver celulares, ver vídeos que vão alimentar apenas a nossa carne. Porque, Pai, o Senhor quer que a gente alimente o nosso espírito através do jejum, através da palavra, através da oração e que possamos ser filhos atentos a Ti, Senhor. E eu te peço, Senhor, se revela para cada um de nós. E eu te peço, Senhor, alimenta a nossa fé. Nós precisamos de uma fé, Senhor, mais enraizada. Uma fé firme, Senhor. Firme em Ti, meu Deus. Que todo coração, Senhor, que estava endurecido aqui possa ser quebrado em nome de Jesus. Tu pode mudar o nosso coração, Senhor. Tu pode mudar nossos interesses, meu Deus. Que Tu venha, Senhor, colocar aquilo no nosso coração, aquilo que o Senhor quer que a gente desfrute, aquilo que o Senhor quer que a gente tenha, em nome de Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Obrigada, Maestro. Glorificado seja o nome do Senhor em todo o tempo. Você é bem-vindo aqui sempre. Toda palavra que vem do Senhor, toda palavra positiva, toda palavra que é de respeito, é bem-vindo aqui. E estamos aqui para um aprender com o outro e desfrutar da presença de Deus juntos. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor em todo o tempo. Todos vocês são bem-vindos aqui. Né? Eu sei que Deus falou em algum momento, de alguma partezinha aí, falou com você. Para que você possa fortalecer a sua fé, para que você não entre, e eu repito isso como irmã em Cristo, e eu sinto uma paz em te falar isso. Não entre em 2026 cometendo os mesmos erros. Não entre em 2026 vivendo o mesmo ciclo. Ciclo de más escolhas, ciclos de incredulidade, ciclos de palavras negativas, ciclos de brigas na sua vida. A paciência vem do Espírito, Maestro. E eu sei que nada pode atrapalhar a presença do Espírito Santo. Por isso que muitas vezes eu acabo nem respondendo a alguns de vocês. Porque é como eu sempre digo aqui, tudo é por Ele e para Ele. E eu não tô aqui por mim, eu tô aqui por Ele. Eu tô aqui para cumprir um propósito, tô aqui para ajudar vocês. E eu tô com todo o coração, com todo o empenho, através do Espírito Santo, né? Para conseguir ajudar cada um de vocês. E te ajudar, você mesmo aí. Poder te ajudar com algum conhecimento que Deus me revelou, com alguma palavra de sabedoria que Deus me deu, e com os estudos que eu faço, porque eu falei sobre isso, o penúltimo vídeo eu falei sobre isso, que nós precisamos, gente, as pessoas, elas não querem investir no conhecimento. As pessoas dizem, não, uma Bíblia dessa, R$100, uma Bíblia dessa, R$200, não, deveria dar de graça. Gente, isso é um pensamento limitado. Porque o seu irmão, quem criou isso aqui também, o seu irmão, ele precisa do valor disso para pagar as coisas, o papel, a impressão. E assim como você precisa trabalhar, assim como você precisa fazer para ter, e Deus te dar também, né? Não é sobre você fazer, é sobre Deus te dar. Mas para que Deus possa te dar, você também precisa fazer. Não vai cair do céu sentado no sofá. Então, que nós possamos parar com esse pensamento limitado. Amém, Maestro. Fico feliz que você sentiu a presença do Espírito Santo. Fico feliz que você foi tocado, né? E eu tô aqui para que vocês possam parar com esse pensamento limitado. Aqui estamos um com o outro para ajudar nessa caminhada. E aqueles que não me seguem para acompanhar a próxima live, amanhã vai ter a próxima live. Ela vai me vir 4h40, mas eu não consegui hoje dormir demais. Acordei, era 5 horas, eu me arrumei e vim. Mas eu sempre tô aqui. Quando eu não tô, eu sempre aviso. Não deixo vocês na mão, não.
né? Se eu demorar de aparecer, é porque eu vou aparecer, mas talvez mais tarde. Então, fique atento. E ative a notificação para que você possa ser notificado quando eu mandar a... Quando eu mandar... Esqueci o que eu ia falar. Ah, quando eu entrar em live. Eu mandar o quê? Glória a Deus, obrigada, Jesus. Eu vou agora profetizar sobre a vida de vocês. Que Deus te abençoe. Eu sempre oro pela vida de cada um de vocês, para que Deus possa alcançar aqueles que estão nessa live, Senhor. Em nome de Jesus. E tudo é por Ele, para Ele são todas as coisas. Que a graça do Senhor te alcance, que você desfrute da presença do Espírito Santo de Deus. Que os anjos do Senhor possam estar ao seu redor, te guiando, te protegendo, te conduzindo de acordo à vontade dEle, te livrando de toda a artimanha do inimigo, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, mas não apenas isso, que Ele também te proteja, para que você não perca as bênçãos dEle, para que as bênçãos dEle não corram entre os seus dedos, em nome de Jesus. Então a proteção do Senhor está te alcançando também, e Ele está derramando as bênçãos dEle sobre a tua vida, ainda agora, em 2025, agora em dezembro, você vai desfrutar de um destravar na tua vida. Eu profetizo isso em nome de Jesus e creio. Obrigada, Jesus, pelo teu agir. E em 2026, cada dia do ano, você vai desfrutar da proteção, da provisão, da bênção do Senhor, da graça e da misericórdia, que é tudo que nós precisamos. Glória a Deus. E que vocês retornem aqui para testemunhar o poder de Deus. Que vocês retornem aqui para testemunhar o quão bom Deus foi na tua vida. Amém? Para fortalecer a fé de outras pessoas também. Em nome de Jesus. Recebam, recebam. Glória a Deus. Gente, eu sempre boto uma música no final. Mas... se ela descarregou, tá descarregado. E eu tô sem carregador. O carregador não tá aqui em casa. Eu quero ler isso aqui pra você. Foi no dia seguinte. Meu time favorito tinha acabado de perder seu último jogo. E o sonho de um campeonato tinha sido frustrado. O tempo estava frio e um pouco feio quando entrei no carro para ir ao trabalho. Nada disso deveria ter tanta importância, mas estava transformando aquela segunda-feira em um dia triste. Mas então tocou uma música no rádio que transformou minha perspectiva. Era a banda Casting Crows cantando Glorioso Dia. Um dia o levaram ao Calvário e o pregaram para morrer em um madeiro. Sofrimento, angústia, desprezo, rejeição. Até esse momento, nada de encorajamento. Mais notícias ruins. Mas logo depois, a canção descreve a boa notícia da ressurreição de Cristo e sua vitória sobre a morte. Do pior, como a gente falou sobre isso hoje em Hebreus, né? A gente também falou sobre isso um pouco. Do pior dos dias e da escuridão do meio-dia, naquele monte de Jerusalém, surgiu a única verdadeira esperança para a humanidade. Porque Jesus suportou os pregos por mim, levou os meus pecados e vai voltar. Como diz a canção, ó glorioso dia. Talvez o dia de hoje não tenha começado bem e você já esteja enfrentando uma série de problemas que podem até ameaçar trazer desespero. Volte sua atenção para Jesus. Ele venceu a morte por sua ressurreição. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Isso pode tornar qualquer dia num dia glorioso. O túmulo vazio de Cristo nos enche de esperança. Glória a Deus. Vou ler outro ponto principal aqui. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as das edificações de uns para com os outros. Romanos, capítulo 14, versículo 19. E aqui vai retratar. Queremos que... Cadê, meu Deus?
Paulo queria que as pessoas da igreja de Roma tivessem um padrão de amor ainda maior. Fortes e fracos na fé estavam julgando-se e mostrando menosprezo uns pelos outros. Romanos 14, versículo 1 ao 12. Eles se desprezavam quando discutiam sobre que alimento era permitido comer. A discussão sobre coisas que não vai acrescentar na vida de ninguém, né? E quais dias santos deveriam observar? Paulo nos desafia. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também da edificação de uns para com os outros. É o que eu falei na estante aqui, né? É sobre você edificar a vida do seu irmão. É sobre você estar aqui para que você possa fazer com que o outro desfrute de uma palavra boa, positiva. O mundo já tem tanta coisa ruim, gente. A gente vai entrar em uma live para falar coisas ruins para o outro. Quão miserável, quão limitado você está sendo. Para com isso. Use o que você tem, a sabedoria, o conhecimento que vem de Deus e ajude o próximo. Gente, quando a gente tem... Eu mesma, eu sinto que eu tenho muito conhecimento, por isso que eu estou aqui também. O conhecimento não vem de mim, vem do Espírito Santo. Mas eu busco também estudar. E ao estudar, eu desfruto de novas palavras que o Espírito Santo me revela. E eu poderia estar guardando isso para mim, mas eu não quero. Eu quero que você desfrute também das bênçãos do Senhor. Eu quero que você também desfrute daquilo que Deus tem de melhor para a tua vida. E que você renove a sua mente, para que você possa desfrutar disso. Ele lembrou-lhes que seus corações deveriam estar preocupados em agradar os outros, não a si mesmo. Ele disse, porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Ele serviu. É sobre servir. É sobre ajudar o outro. É sobre ter empatia pelo outro. Junte-se ao movimento dos que amam os outros, apesar das diferenças. Você trará louvores a Deus com essas atitudes. Bondade é simplesmente o amor fluindo em pequenos gestos. Essa palavra aqui do Senhor é pontual. Eu senti no meu espírito em abrir isso aqui e assim eu fiz. E assim Deus falou. Então pare com essa limitação, ajude o seu próximo. Pare com esse egoísmo. Uma pessoa pode estar precisando, uma pessoa está pensando, Deus o livre, né, em fazer algo contra a sua própria vida. E uma palavra que você libera em uma live ou em algum momento faz com que essa pessoa permaneça, essa pessoa creia que algo melhor vai acontecer. Aí você entra em uma live, você não sabe o que está passando no coração da pessoa, você não sabe o que está passando no meu coração, você não sabe das minhas dores, você não sabe da dor do seu irmão. Aí você entra numa live para proferir palavras negativas. E aí você carregar o sangue de uma pessoa nas suas mãos. Porque a palavra de Deus fala sobre isso. Quando você não fala sobre... Quando você não fala da palavra... Eu não vou lembrar o versículo. Mas quando você não fala de Deus para as pessoas, quando você não fala coisas boas para o próximo, coisas que Deus quer que você fale, você está carregando o sangue daquela pessoa nas suas mãos. Porque se ela perder a alma dela, ela perdeu tudo. Se ela não tiver salvação, ela perdeu tudo. Então, por isso que eu digo, compartilhe, republique essa live, esses vídeos, para que pessoas possam ser alcançadas e desfrute da palavra do Senhor, que é viva, que é eficaz, que muda, que transforma. No dia do juízo, muitas pessoas dizem, Senhor, por que eu não vou entrar? Eu acreditei no Senhor, eu li a Bíblia todos os dias. Mas cadê suas atitudes? Cadê sua obediência, sua renúncia? A partir de hoje, por isso que eu digo assim, aqui são pessoas maduras, aqui é uma live, é um vídeo para pessoas maduras. E você não vai ser daqui o mesmo. A próxima live que você vai entrar para falar da palavra do Senhor. E mesmo que aquelas pessoas não queiram ler, não queiram entender, elas vão ler. E ao ler, a semente vai ser plantada. Porque eu não estou aqui para convencer nada nem ninguém. Eu estou aqui para falar a palavra do Senhor e o que Ele me revela. Porque cada palavra que eu falo aqui
Cada palavra que eu escrevo, porque o Senhor fala muito comigo quando eu escrevo. E ao escrever, o Senhor fala muito comigo. E cada palavra aqui é revelação do Espírito Santo. E eu sinto de ler isso aqui novamente. A imprevisibilidade te assusta e assusta a todos. Por isso que caminhar com Deus é viver o imprevisível aos olhos humanos, mas descansar no previsível aos olhos da fé. Gente, quando eu leio isso aqui, pra mim, me toca tanto, porque uau, como o Espírito Santo ele é sábio, como o Espírito Santo ele é glorioso, e cada um de vocês pode desfrutar dessa palavra, cada um de vocês pode desfrutar do que ele fala. É só você viver aquilo que Deus quer que você viva. Obedecendo a Ele, amando a Ele, não só crendo, porque até o diabo crê em Deus. Não é só crer, é você deixar o pecado, deixar a sujeira do pecado. E aqueles que não me seguem, me sigam, porque você não possa perder a próxima live. Estamos aqui no 26 dias, faltam ainda alguns dias para finalizar. São 30 dias, orações proféticas. E eu estou profetizando sobre a vida de cada um de vocês aqui. E eu creio que vocês não vão sair daqui mais o mesmo. Então, para que vocês não percam, né, nenhuma live minha, para que vocês não percam nenhum vídeo meu, que você possa seguir, para que você possa desfrutar todos os dias dessa palavra pontual que Deus tem me revelado. E aqueles que estão na comunidade, eu sempre posto vídeos a mais. Eu até postei um vídeo ontem, falando algo que Deus estava... Eu estava conversando com Deus e eu senti no meu espírito, né, em falar isso para você, aquilo para você. E o certo não é ser crente, é ser cristão. Nós precisamos ser cristãos. Nós devemos ser crentes e cristãos. Ou cristão só, né? Cristão já remete a tudo, né? Então nós precisamos ser cristão. Porque crente é quem crê. Isso até o diabo é. Então não é só sobre você crer. É sobre você fazer. Fazer aquilo que Deus quer que você faça como filho. Glória a Deus. É sobre a fé. Ser cristão é sobre fé. E com fé você agrada a Deus. E se você hoje está sem fé, se algo de ruim está acontecendo, ou se algo de bom está acontecendo, glorifique o nome do Senhor em todo o tempo. E se você está com pouca fé, peça a Ele, porque a fé não vem de você, é dom dele. A fé vem dele, então você precisa pedir. Peça sem cessar. Peça todos os dias. Renuncie àquilo que desagrada a Ele. E desfrute daquilo que Ele vai te dar. E andar com Deus, eu falei sobre isso neste instante aqui. Andar com Deus é sobre desfrutar. Deixa eu ver se eu acho de novo essa palavra, foi bem pontual. Não sei se eu vou ter, não. Não sei se foi que Deus, o Espírito Santo me levou a falar isso, ou se eu escrevi aqui. Aqui. Ó, que Deus é lindo, né? Quando Ele quer falar, Ele fala. Quando você mudar a forma de pensar, aprenderá a desfrutar e não se preocupar. E aí, o desfrute não é dom do homem, é dom do Espírito. Então, para você ter paz de espírito, porque você possa desfrutar das coisas boas desse mundo, você precisa ter intimidade com Deus. Em nome de Jesus, toda ansiedade, toda depressão, todo distúrbio emocional, todo transtorno emocional, porque a gente, por exemplo, TDAH, ansiedade são transtornos mentais, não é transtorno de doença, não é sobre isso, é um transtorno. Por exemplo, eu tenho TDAH, então eu tenho um transtorno. O transtorno é uma disfunção neural que precisa de medicamento para que você possa melhorar. Então, aquilo que não é espiritual é natural. E o que é natural a gente precisa tratar. A gente não pode botar tudo como espiritual. Então, eu oro, eu repreendo e nada acontece. Eu busco jejum e nada acontece. Então, é natural. Ore, continue orando, continue buscando e desfrute daquilo que Deus já te deu, que é a condição de ir no médico, que é ter médicos para cuidar de você. Então, que vocês busquem aquilo que vocês já têm na mão. Amém? E em nome de Jesus, toda ansiedade, toda depressão, todo transtorno emocional
Em nome de Jesus, cai por terra agora. Esquizofrenia, ansiedade, estresse, depressão. Em nome de Jesus. O Senhor já está agindo e curando, e trazendo a paz, trazendo os frutos do Espírito. Pai, derrama sobre os teus filhos o fruto do Espírito, em nome de Jesus. Faz com que eles desfrutem, Senhor, da paz, que é caminhar contigo. Porque, como eu disse aqui, o desfrute é dom teu, Pai. A tua palavra traz, Senhor, sobre isso. Em Eclesiastes traz sobre isso, Provérbios traz sobre isso. Então, vem, Senhor, com um dom que vem de ti, derrama sobre nós. Vem com o fruto do Espírito, Senhor, em nome de Jesus, derrama abundantemente sobre nós. Nos faz ser filhos maduros, Senhor, e não imaturos, Senhor, na fé. Em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 9, vai dizer: e quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e bens e poder para desfrutar, receber a sua porção e desfrutar das recompensas do seu trabalho, e isso é dom de Deus. O Senhor vai derramar sobre você esse dom do desfrute, esse dom da paz de espírito, em nome de Jesus. Obrigada, Jorge. É a presença do Senhor e que tenha mais pessoas que ajudem o próximo, né? Com amor, com verdade, com a presença do Espírito, em nome de Jesus. Mas, assim, eu sinto no meu espírito de falar isso. Cuide de você. Vá no médico, vá no psiquiatra. Psiquiatra não é coisa de doido, não. Isso é uma limitação, gente. Isso aí, pessoas que falam isso, você olha para aquela pessoa e diz assim, o quão miserável essa pessoa é. O quão limitada essa pessoa é. O quão falta de sabedoria essa pessoa tem. Todos nós precisamos de psicólogo, todos nós precisamos de psiquiatra. Todos não, psiquiatra nem todos. Porque psiquiatra vai entrar com medicação, né? Mas o psicólogo todos nós precisamos. Você tem alguma dorzinha que você nem imagina. E o psicólogo vai te ajudar a discernir isso também. O psicólogo vai te ajudar, o Espírito Santo vai discernir. Vai te ajudar a discernir. Então que você busque Deus, ore, jejue, para que ele possa tirar tudo aquilo que não vem dele. E que você busque a ajuda do psicólogo ou de profissionais para te ajudar ainda mais. O novo, ele sempre vai nos assustar. Então, esse é o momento de você buscar ainda mais a Deus. E vejam a igreja. Por que a questão da igreja? A igreja é importante. Lá vai ter pessoas boas, vai ter pessoas ruins. Como qualquer lugar. Tem gente que diz assim, não vou pegar no celular, só tem pessoa ruim. Gente, se você for em uma festa, vai ter pessoas ruins. Se você for na casa de um irmão, de uma pessoa, do seu parente, vai ter uma pessoa ruim lá, que não gosta de você, nem você gosta dele. Então, onde existem pessoas, existe sim pessoas ruins. Mas onde existe a palavra de Deus, um local profético, onde é a igreja, lá precisamos estar. Então busque, Lucas, um local, uma igreja para você congregar, para você ser membro dessa igreja. Não só congregar, mas ser membro. Para que o pastor possa te acompanhar, para que você possa ter pessoas perto de você também. E assim, o novo sempre vai nos assustar, mas não desista. Não desista, porque se foi vontade do Senhor te trazer para o Brasil, para cá, é porque ele tem algo lindo para você. Se não foi, que ele faça algo muito melhor do que você imaginou e fez. Em nome de Jesus. Mas não desista e persevere, continue, né? Busque sabedoria do Espírito Santo de Deus. Você é bem-vindo aqui nessa live, então você não tá mais sozinho também. Você tem irmãos aqui. Todos que estão aqui são irmãos em Cristo. E nós oramos um pelo outro. E eu peço agora, você que está aqui agora, ore pela vida do seu irmão, todos que estão aqui. Ore pela vida um do outro. Aqui é um local profético também. Aqui é um local de altar ao Senhor. Então que nós possamos um ajudar o outro em oração. Os intercessores que estão aí, orem pela vida do outro aqui, que tá? Em nome de Jesus. A intercessão é porque a intercessão é você pegar a guerra do outro e botar também na sua frente aqui, né? E você. E aí você recebe as rebombadas do inimigo, né? Mas glorificado seja o nome do Senhor em todo o tempo. Então, ore pela vida de cada pessoa que está aqui. Eu peço para que você que está aqui ore
para que Deus possa se revelar para essas pessoas, para que Deus possa tirar toda angústia, toda dúvida, toda dor, para que essas pessoas possam perseverar, para que essas pessoas possam desfrutar da presença do Senhor. Amém? Glorificar o nome do Senhor em todo o tempo. Glória a Deus, obrigada, Jesus. Obrigada por esse momento. Obrigada por teu agir. Obrigada por curar cada pessoa que está aqui, meu Deus. Obrigada, Jesus, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Cura, Senhor, que essas pessoas que estão aqui sejam curadas ainda hoje, ainda agora, meu Deus, em nome de Jesus. Que toda dor de cabeça, que toda enxaqueca, em nome de Jesus, seja curada agora. Em nome de Jesus. Que todo turbilhão de pensamentos possa ser cessado agora, em nome de Jesus. Que a paz de Espírito Santo, eu te peço, vai com tua paz e alcança os teus filhos. Ele precisa da tua paz, Senhor, precisa dos teus frutos, em nome de Jesus. Obrigada, Jesus, por agir. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Deus é lindo, Deus é lindo. Que Deus possa ter falado no coração de cada um de vocês. Ativa a notificação, para que você possa ser notificado quando eu abrir a live. Eu tô querendo abrir live em outros horários também, mas ainda não sei o horário. Amém, Nonato. Só que eu preciso também da oração de vocês, viu? Agora que eu cheguei, acabou. Não, ainda não vou desligar ainda não. Vou ficar um pouquinho com vocês aqui. Já acabou a palavra, né? Mas vou ficar só mais uns 5 minutinhos aqui. O canal tem palavras pontuais para você, para esse tempo novo que você está desfrutando. E para que você possa ter palavras pontuais lá, para que você possa desfrutar. Amém? Glória a Deus. Obrigada pela curtida, Lucas. E todos que estão curtindo. Deus é lindo. Já orei, já intercedi. Ore pela minha vida em nome de Jesus. Mas orem por mim em nome de Jesus. Interceda aí por mim agora. Orem pela minha vida em nome de Jesus. Para Deus me dar força. Deus me dar sabedoria. Deus me dê perseverança. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Para que eu continue orando pela vida de cada um de vocês. Amém, Nonata, amém, glória a Deus, amém. É o que eu sempre quero, estar em pé na presença dele. Eita. E que não a adversidade venha a querer atrapalhar o agir de Deus. Ou desistir de fazer a obra dele. Em nome de Jesus. Porque eu sei quantas pessoas já passaram aqui dizendo que eu ajudei, né? Que eu mudei a vida delas de alguma forma através da presença do Espírito Santo. Eu não, o Espírito Santo, né? Então, eu creio que eu tenho algo ainda para fazer aqui. Na vida de cada um. E nada é sobre mim, é tudo sobre ele. Então, quando eu falo do agir, é sobre o agir dele. Quando eu falo sobre falar, é sobre o falar dele. É sobre ele me usar. Amém, Nonata, amém. Que eu possa ser ainda mais, em nome de Jesus. Já bebeu água hoje, gente? Deixa eu te falar uma coisa também, que eu sempre falo aqui. Eu sempre digo que Deus te abençoe, mas que você entenda que se algo ruim acontecer na tua vida, hoje ou amanhã, que você entenda que hoje é o melhor dia da sua vida. E se de algo ruim acontecer, com a graça de Deus, a gente consegue melhorar. Então leve isso pra tua vida. Nada é tão ruim que Deus não possa melhorar. Deus vai melhorar aquilo de ruim que tá acontecendo. Deus vai melhorar as adversidades que estão surgindo. Deus pode melhorar tudo, gente. Ah, Isa, mas já acordei e minha mulher já tá brigando comigo. Ah, Isa, já acordei e meu marido tá brigando comigo. Já criando confusão aqui. Você pode mudar o ambiente através do Espírito Santo. Então você não pode mudar a pessoa, mas você pode mudar o que você faz com essa pessoa. A forma que você responde. A forma que você evita responder.
Então, que a gente leve isso pra vida. Que tudo de ruim que possa acontecer, com a graça de Deus, a gente consegue melhorar. Leve isso pra sua vida e lembra, ó, Isa, fala isso aí, ó. Que tudo de ruim que possa... hoje é o melhor dia da nossa vida. Você fala assim, hoje é o melhor dia da minha vida. E se de algo ruim acontecer, com a graça de Deus, a gente consegue melhorar. Glória a Deus. Deus é lindo. Amém. Gente, quem não me segue, me siga, porque você não possa perder nenhuma live em nome de Jesus. Eu não tô aqui por acaso, você não entrou aqui por acaso, tudo tem um propósito. Então se atenta aos detalhes do Senhor. Porque se eu desligar essa live aqui, você pode não me encontrar novamente. Amém, Nonato. Glória a Deus. E como ele faz, viu? O inimigo, ele é astuto. Mas eu não dou ousadia, não. Eu quero que você cresça. Desliga, não. Eu quero que você cresça em fé. Por isso que eu tô aqui também. Pra te ajudar de alguma forma. Glória a Deus. Então nada é por acaso, tudo é por propósito. Ó. Deus é lindo. Obrigada, Jesus. Tu és tão lindo, Pai. Obrigada, Jesus. Nada é por acaso, tudo é por um propósito. Eu vou tomar um café assistindo você. Muitos de vocês fazem isso mesmo. Enquanto eu tô aqui gastando minha saliva pra Cristo, vocês estão ainda alimentando a barriguinha de vocês. Mas como o Espírito Santo ministrou aqui na minha boca agora, falou da minha boca. Nada é por acaso, tudo é por um propósito. Que forte. Obrigada, Jesus. Louvado seja o teu nome todo o tempo. Obrigada, Pai. Obrigada, Espírito Santo. Tu és bem-vindo, tu és amado. Tu és amável, tu és poderoso, tu és gracioso. Glória a Deus. Glória a Deus. Verdade, Nonato. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Santo, santo é teu nome, Pai. Toda a glória é dele, tudo é por ele e para ele. Vamos falar uma palavra para você? Não limite a Deus em suas próprias limitações. Essa foi a palavra de hoje. E essa palavra é para você, já que você entrou aqui. Não queira colocar Deus em uma caixinha, na sua caixinha de conhecimento. Porque o seu conhecimento, ele é muito pequeno diante do conhecimento que Deus tem. Então não queira entender o que Deus está fazendo na sua vida. Apenas obedeça e desfrute. E para obedecer e desfrutar, você precisa da presença do Espírito Santo. E para você ter a presença do Espírito Santo, você precisa buscar. Deus, ele é ilimitado. Hoje vai ser um dia onde você vai refletir e buscar tirar essa limitação através do Espírito Santo de Deus. Não querer fazer as coisas pela sua própria força, mas através da força do Espírito Santo de Deus. Porque através da força do Espírito Santo, você não vai cansar. Você vai desfrutar. Quanto mais eu fico aqui, mais Deus fala algumas coisas, gente. Uau! Porque o desfrute não é dom do homem, é dom do Espírito. Então busque a Deus. Em nome de Jesus. Francisco, obrigada, meu amado, por compartilhar. Quem puder aqui também, gente, compartilha com 7 pessoas, 5 pessoas, para que pessoas possam ser alcançadas. Em nome de Jesus. E para que você não perca essa live e os próximos vídeos, você possa seguir para que eu possa chegar, a live possa chegar até você. Porque pode ser que você me encontre novamente, pode ser que você não encontre. Amém? E se alguém quiser desfrutar da palavra de hoje, Eclesiastes capítulo 11, versículo 9. Vou falar alguns pontos aqui. Eclesiastes, os livros que foram falados hoje. Eclesiastes capítulo 11, versículo 9. Versículo 5. O meu 5 é para ser 9. Provérbios capítulo 1, versículo 7.
Eclesiastes, capítulo 5, versículo 19. Se você quiser escrever aí para você desfrutar da palavra depois. Hebreus, capítulo 12, versículo 2 e 3. Olha quantos versículos, olha quantos capítulos Deus falou, quantos livros Deus usou hoje para falar. Mateus, capítulo 9, versículo 29. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. E Deuteronômios, capítulo 4, versículo 15 ao 18. Se você quer saber o que Deus tem para falar com você hoje, e você perdeu alguma parte dessa live, desfruta dessas palavras e deixa o Espírito Santo te conduzir. Eu oro agora em nome de Jesus, Senhor, quando eles estiverem buscando, Senhor. Cada livro desse, cada capítulo desse, que tu possa estar se revelando para eles, em nome de Jesus. Que eles possam desfrutar da tua palavra e mudar como filhos, como criaturas, como pessoas, em nome de Jesus. Eu posso te fortalecer, que você possa perseverar nele, em nome de Jesus. E lembre que a força não vem dele, a força vem... a força não vem de você, a força vem dele. Então descansa em Deus, confia, desfruta. E lembre que o desfrute é através da busca dele, porque o desfrute não é através de você, é através dele. Então o que ele tem para fazer na tua vida, você precisa descansar e confiar. Cada um de vocês aqui. Amém? Glória a Deus. Eu oro pela minha vida, oro pela sua vida. Que a gente possa desfrutar do destravar, do quebrar de muros, do quebrar de empecilhos, do desfazer de todo o laço do inimigo, ainda em dezembro e em 2026. 2026 vai ser um ano de destravar, em nome de Jesus. Amém, Nonato, amém, glória a Deus. Obrigada, Cláudia, Deus abençoe a vida de cada um de vocês também, muito obrigada pela presença de cada um de vocês, obrigada por aqueles que me mandaram presente, obrigada por aqueles que curtiram, obrigada por aqueles que compartilharam, obrigada por aqueles que estão mandando a palavra aqui, conversando nos comentários. Cada ação de vocês é importante, né? Então, sou muito grata pela vida de cada um de vocês. E eu sempre honro aqueles que me honram. Então, aqueles que merecem honra, a gente tem que honrar. Então, glorificar esse nome do Senhor em todo tempo, através da vida de cada um de vocês. Porque que a gente lembre sempre, tudo é por Ele e para Ele. Em nome de Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Obrigada, Jesus. Eu esqueci de botar aqui. Deixa eu ver aqui. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Santo é teu nome, Pai. Santo. Alguém canta, gente, pra cantar aqui? Tem alguém que canta? Pra não terminar a live sem nenhuma música? Tem alguém que canta e quer louvar o Senhor aqui? Ou não? Se não for, eu vou me sair. Como diz o povo, como diz o baiano, vou me sair aqui. Deus abençoe vocês, orem pela minha vida. Amanhã estarei aqui mais uma vez, 4h40 da manhã. Se eu me atrasar, eu ainda vou chegar. Então ativa a notificação, porque na hora que eu abrir a live você vai ser notificado no seu celular. Mas amanhã, 4h40, em nome de Jesus, eu vou conseguir estar aqui. Amém? Beijo no coração de vocês. Fica com Deus, obrigada pela presença de vocês. Me sigam, porque vocês não possam perder essa live. Ative a notificação, porque eu posso ser que eu abra a live em outros horários também. Eu tô querendo abrir meio-dia e tô querendo abrir também 5h da tarde. Em um dia específico. Todos os dias 4h40 e um dia específico a meio-dia e 5h da tarde. Mas Deus tá conduzindo tudo. No momento certo eu aviso vocês quando eu fazer isso. Mas também posso dar, de repente, Deus falar comigo e eu querer abrir a live daqui a 1h e vocês terem notificado. Amém? Então por isso que me sigam e ativem a notificação. Beijo no coração de vocês. Tchau, até amanhã. Fiquem com Deus, viu? Juízo. Não coloque Deus nas suas limitações. Desfrute da transcendência que Deus é. Glória a Deus.